Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica. Hoje é dia de Comentando Comentários, mas você pode também fazer comentários neste programa. Aproveite, se inscreva no canal e deixe um like se gostar do conteúdo. E depois da vinheta a gente começa. O primeiro comentário foi feito por Felipe Ramone no programa PH 147, que é aquele no qual eu tracei o perfil do público do Pesqueira Histórica. E Felipe diz assim: eu também sou uma exceção à regra como você, Marcelo. Eu nem sou de pesqueira, embora meus pais e familiares sejam. Por frequentar desde pequeno e ter vivido a pesqueira ainda com a peixe, sem contar memórias afetivas como qualquer pessoa tem, me interesso pela história da cidade, a quem acha uma postura de velho. Tô nem aí, são minhas raízes. Felipe é um desses casos de uma pessoa que não é de pesqueira, tem um vínculo afetivo com a cidade e valoriza demais a sua história e as suas raízes, como ele disse, porque ele também se interessa pela genealogia da sua família. A gente vê que a história municipal não é tão valorizada quanto deveria, embora com o canal eu tenha percebido que sim, há muitos pesqueirenses que gostam da história do município, pesqueirenses e não pesqueirenses que gostam. Mas repito, poderia ser maior esse número de pessoas, né? E quem sabe a gente não melhore isso. O canal é um dos meios, né? Um dos meios para a gente tentar alcançar números melhores em relação ao apreço pela história de Pesqueira e da região. Então vamos ao próximo comentário. Ainda no programa PH 147, Carlos Magalhães diz o seguinte: Marcelo, acredito que para atingir os mais jovens seria interessante fazer os famosos shorts com curiosidades. Nós jovens gostamos da história de Pesqueira. Acredito que se você pudesse também fazer vídeos mais rápidos, voltados aos mais jovens, pode aumentar seu engajamento. E no mesmo programa ele acrescenta em outro comentário: nossa geração tem um problema com foco, muito devido ao TikTok, Instagram, etc. Ficamos acostumados a vídeos de até 60 segundos. Obrigado, Carlos, pela sugestão. Eu cheguei a fazer alguns shorts, mas não dei continuidade, também não teve grande impacto. Mas sua sugestão é boa e tem muito sentido. Talvez se a gente adaptar ou acrescentar um formato que aproxime mais o jovem do conteúdo, né, a gente consiga captar mais gente mais jovem. Você diz que os jovens gostam da história de Pesqueira. Eu não tenho tanto contato com os jovens mais, então eu não posso afirmar, nem tenho como concordar ou discordar de você, mas seja como for, você talvez seja uma exceção como as que eu tenho falado, ou talvez não, talvez nem tanto. Eu, sinceramente, eu não tenho como afirmar. O que eu afirmo é com os números do canal, né? Eu não sei se eu fui bem compreendido nesse vídeo, no PH 147, mas o que eu estava querendo dizer é que o jovem não se interessa pelo canal, né? Pela história de Pesqueira, eu acredito que pelo Pesqueira Histórica ser uma boa amostra dessa divulgação, até porque, né, verdade seja dita, e né, não tem por que dizer de outra forma. O Pesqueira Histórica é o maior projeto de divulgação da história de Pesqueira. Não há quase que outra divulgação além dessa. Então eu creio que o Pesqueira Histórica pode ser uma amostra, pode ser uma amostra do que a gente tem como interesse pela história do município, mas Deus queira que você esteja certo, que a juventude goste da história de Pesqueira e a gente não conseguiu ainda captar essas pessoas, não conseguiu atingir essas pessoas. Então, Carlos, obrigado pelo seu ótimo comentário e pela sugestão, tá bom? Obrigado mesmo. Vamos ao próximo. No PH 145, que foi um programa comentando comentários, é como eu falei lá no começo, você pode comentar também nesse programa, nesse formato de programa, que ele pode ser incluído em um próximo, tá bom? Não importa onde você faça o comentário,
Se for relevante e tiver como encaixar no próximo programa, eu o farei. Então, Dr. Geraldo Júnior, advogado, meu amigo, um grande advogado, né? Reconhecido não só em Pesqueira, mas eu acredito que no interior todo ele está ganhando bastante relevância. Ele diz assim, é um grande profissional. Ele diz: me recordo do bloco Padre Sem Cabeça, na época organizado por Joaquim Souto, e a concentração era naquele arco da rua Zeferino Galvão, que existe por trás da diocese. Nesse programa, no PH 145, que foi um Comentando Comentários, eu falei, dentre outras coisas, no Padre Sem Cabeça, na lenda, e no bloco que eu ouvi falar a certa altura, mas acreditava que o bloco não tinha se concretizado, ele não tinha saído no carnaval. Mas a gente está vendo aqui pelo comentário que sim, que ele saiu, né? A ideia se concretizou. E acrescentando mais informações a respeito disso, também no programa PH 145 a gente tem um comentário de Walter Neves, meu amigo Walter Neves, que é filho da lenda Luiz Neves, né? Por quem eu tenho uma grande admiração, como eu já falei várias vezes aqui. Então Walter diz o seguinte: há 20 e poucos anos atrás, formei o bloco do Padre Sem Cabeça com incentivo e cooperação de Mário Paulo de Freitas Melo, pois a lenda do Padre Sem Cabeça nos atingiu de cheio quando éramos guris de 7 e 8 anos de idade. Formamos o bloco para desfilar no carnaval e assim fizemos. Fiz a música com a letra e os arranjos no estúdio do amigo Fred Monteiro, em Recife. Se te interessar, posso enviar o CD ou a fita cassete. Excelente, Walter, claro que eu me interesso. Depois a gente conversa, né? Porque eu gostaria realmente de ter acesso a esse material. E com o comentário de Walter, que complementa o de Dr. Geraldo Júnior, a gente fica sabendo que a lenda do Padre Sem Cabeça não é uma novidade, né? Já tem alguns anos. Não sei exatamente quando começou a se desenvolver essa história, mas Walter Neves não é mais menino, né, Walter? Então a gente pode deduzir pelo seu comentário que a lenda já vem de algum tempo. Eu gostaria, inclusive, de depois pegar mais informações com você ou com o Mário Paulo para a gente tentar reconstituir um pouco dessa história, porque eu pretendo transformar esse tema num dos próximos programas, tá bom? Então, obrigado a todo mundo que comentou e lembre-se de se inscrever no canal, deixar também um comentário, aquela história toda que eu sempre falo, deixar um like se gostar do conteúdo e até o próximo programa.